lua nascente pendia sobre as montanhas negras como um olho prateado, observando os vales cobertos de névoa, onde as alcateias antigas faziam seus lares. Era uma época em que os homens ainda temiam as florestas profundas, quando o uivo de um lobo podia fazer vilarejos inteiros trancarem suas portas e rezarem por proteção divina. Mas nas sombras dessas mesmas florestas, outra civilização florescia, uma que caminhava na linha tênue entre besta e homem, governada por leis mais antigas que qualquer reino humano. Neste mundo oculto, a alcateia do Vale Sombrio reinava suprema sobre os territórios do norte. Seu alfa, Kylen Thornhart, era conhecido por 3 coisas: sua força incomparável em combate, sua lealdade inabalável aos seus e a frieza com que governava. Diziam que ele nunca havia sorrido desde que assumira a posição de seu pai, há 15 invernos. Diziam que seu coração era tão duro quanto as rochas das montanhas que protegiam seu território, mas todos os rumores emudeceram quando ele encontrou sua companheira destinada. Primeira parte. O vínculo forjado no sangue. O vento cortava através dos pinheiros como lâminas invisíveis, trazendo consigo o cheiro de neve e terra molhada. Isadora, filha do curandeiro da alcateia, caminhava pela trilha estreita que levava ao rio, sua cesta de ervas medicinas pesando em seu braço. Seus cabelos castanhos escapavam da trança que prendia, dançando ao redor de seu rosto, enquanto ela murmurava uma antiga canção de cura que sua mãe lhe ensinara antes de partir para o mundo espiritual. Ela tinha 21 invernos, considerada velha demais para ainda não ter sido reivindicada por um companheiro. Mas Isadora não se importava. Diferente das outras mulheres de sua idade, ela não suspirava pelos guerreiros musculosos ou sonhava com vinculações dramáticas sob a lua cheia. Ela tinha seus estudos, suas ervas, seus pergaminhos antigos sobre curas esquecidas. Tinha liberdade. Ou assim pensava. O ataque veio do nada. Um rugido rasgou o silêncio da floresta, e antes que Isadora pudesse gritar, uma forma maciça e peluda emergiu das sombras. Um urso, despertado antes do tempo de sua hibernação, faminto e furioso. Seus olhos pequenos e selvagens fixaram-se nela, e as garras, longas como adagas, brilharam à luz filtrada através das árvores. Isadora correu. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos, abafando até mesmo o som de suas próprias passadas. A cesta voou de suas mãos, espalhando ervas pelo chão da floresta. Ela saltou sobre raízes retorcidas, desviou de galhos baixos, mas o urso era mais rápido. Podia sentir seu hálito quente em suas costas, ouvir o estalar de galhos sob seu peso monstruoso. E então, quando as garras estavam prestes a rasgar suas costas, outro rugido ecoou pela floresta. Este, diferente, primordial. Um som que fazia os ossos vibrarem e o sangue gelar. Uma forma ainda maior que o urso interceptou o ataque. Pelo negro como a noite mais escura, músculos ondulando sob a pele, olhos de âmbar incandescente que brilhavam com inteligência feroz. O lobo era gigantesco, facilmente do tamanho de um cavalo de guerra. Kaelen, em sua forma bestial, era uma visão que inspirava tanto admiração quanto terror. O combate foi brutal e rápido. O alfa esquivou-se do primeiro golpe do urso com graça sobrenatural, suas presas encontrando a garganta da criatura antes que ela pudesse reagir. O urso tentou se defender, suas garras rasgando o flanco de Kaelen, mas o lobo não soltou. Sangue, quente e vermelho, jorrou sobre a neve recém-caída, tingindo-a de carmesim. Quando tudo terminou, o urso jazia imóvel aos pés de Kaelen. O alfa levantou a cabeça, seu focinho pingando sangue, e seus olhos encontraram os de Isadora. E naquele momento, o mundo parou. O vínculo atingiu ambos como um raio. Isadora sentiu cada fibra de seu ser se esticar em direção àquele lobo, como se uma corda invisível tivesse sido amarrada ao redor de sua alma e puxada com força. Ela podia sentir a dor do ferimento dele, a adrenalina correndo em suas veias, a determinação feroz que o definia. E mais que tudo, sentiu o reconhecimento. Ele sabia quem ela era, o que ela era para ele, companheira. Kaelen transformou-se de volta à forma humana em um fluxo de ossos quebrando e reformando-se, uma metamorfose que deveria ser grotesca, mas que possuía uma beleza estranha. Quando ficou de pé, nu e coberto de sangue, tanto seu quanto do urso, seus olhos ainda brilhavam com aquela luz âmbar. "Você está ferida?"
Sua voz era rouca, profunda, carregando a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido. Isadora não conseguia falar. Apenas balançou a cabeça, incapaz de desviar os olhos dele. Mesmo coberto de sangue e ferimentos, ele era magnífico, alto e largo de ombros, com cicatrizes antigas que mapeavam histórias de batalhas em sua pele bronzeada. Cabelos negros caíam até seus ombros, emoldurados por uma mandíbula forte e feições que pareciam talhadas em pedra. Você é minha, ele disse, não como uma pergunta, mas como um fato inegável do universo. Eu posso sentir. Você também sente, não é? A voz de Isadora falhou. Ela engoliu em seco, tentando organizar seus pensamentos, mas era impossível pensar claramente com aquele puxão constante em direção a ele. Quem é você? Um músculo saltou em sua mandíbula. Kaelen Thornhart, Alfa do Vale Sombrio. O sangue de Isadora gelou. Ela conhecia esse nome. Todos conheciam. O Alfa mais temido de todas as alcateias do norte. Um guerreiro sem misericórdia, que havia expandido seu território através de conquista e sangue. Diziam que ele havia matado o próprio tio em combate para assumir a posição de Alfa quando tinha apenas 18 invernos. Não, ela sussurrou, recuando um passo. Não, isso não pode estar acontecendo. Os olhos dele se estreitaram. O vínculo não mente. Você é minha companheira. O destino nos uniu. O destino cometeu um erro. As palavras saíram em um jorro desesperado. Eu não posso ser companheira de um alfa. Eu sou apenas uma curandeira, filha de um curandeiro. Não tenho sangue nobre, não tenho... Silêncio. A ordem cortou suas palavras como uma lâmina. Kaelen deu um passo em direção a ela, e apesar de seu instinto gritar para que fugisse, Isadora se viu congelada no lugar. O vínculo de companheiros não se importa com linhagem. Os deuses escolheram você para mim, e eu não questiono os deuses. Mas eu questiono. Isadora encontrou sua coragem, erguendo o queixo desafiadoramente. Eu não pedi por isso. Não quero isso. Algo perigoso brilhou nos olhos âmbar dele. Você não tem escolha. Nenhum de nós tem. E antes que ela pudesse protestar novamente, Kaelen fechou a distância entre eles em 2 passadas longas. Sua mão, grande, calejada, ainda manchada de sangue, agarrou a parte de trás de seu pescoço, e ele a puxou para um beijo que roubou todo o ar de seus pulmões. Não foi gentil, não foi doce, foi uma reivindicação, uma marca de posse que incendiou algo primordial dentro de Isadora. Ela deveria tê-lo empurrado, deveria ter lutado, mas seu corpo não obedecia à sua mente. Ao invés disso, suas mãos agarraram os ombros dele, sentindo os músculos tensos sob seus dedos, e ela retribuiu o beijo com uma ferocidade que não sabia que possuía. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Kaelen encostou sua testa na dela, seus olhos fechados, como se estivesse travando uma batalha interna. Você será minha companheira, ele murmurou, sua voz um rosnado baixo. Minha alfa fêmea, minha igual, e ninguém. Seus olhos se abriram, fixando-se nos dela com intensidade devastadora. Ninguém jamais irá separá-la de mim. Segunda parte. A vinculação forçada. A cerimônia de vinculação aconteceu 3 noites depois, sob a lua cheia que pendia sobre o Vale Sombrio como uma testemunha prateada. Isadora ficou no centro do círculo de pedras antigas, vestida em um manto de peles brancas que pertencera à mãe de Kaelen, sentindo-se como uma prisioneira marchando para sua execução. Ao redor do círculo, toda a alcateia havia se reunido. Mais de 200 almas, homens e mulheres de todas as idades, seus olhos brilhando com a luz interior de suas bestas. Eles observavam em silêncio respeitoso, testemunhas de um ritual que era tão antigo quanto a própria raça dos metamorfos. Vânia, a anciã da alcateia e guardiã das tradições, ficava ao norte do círculo. Sua pele era como pergaminho enrugado, seus cabelos brancos caindo até a cintura em tranças decoradas com ossos e pedras. Mas seus olhos, âmbar pálido, quase dourado, ainda brilhavam com a ferocidade de sua juventude. Hoje, sob a lua testemunha, Vânia começou, sua voz surpreendentemente forte para alguém de sua idade avançada. Reconhecemos o vínculo sagrado entre Kaelen Thornhart, Alfa do Vale Sombrio, e Isadora Moonshadow, filha de Teron, o curandeiro. Isadora sentiu a mão de Kaelen fechar-se ao redor da sua. Ele estava ao seu lado,
vestido apenas em calças de couro negro, seu peito nu exibindo as cicatrizes de incontáveis batalhas. O ferimento do urso já havia curado quase completamente, a vantagem de sua linhagem poderosa. O vínculo de companheiros é eterno, Vanya continuou. Não pode ser quebrado por vontade mortal. Une duas almas através de todas as vidas, passadas e futuras. Kaelen Thornheart, você aceita Isadora Moonshadow como sua companheira destinada, sua igual em todas as coisas, a mãe de seus futuros herdeiros? Aceito. A voz de Kaelen ecoou pelo vale, firme e inflexível. Vanya virou-se para Isadora, e a curandeira sentiu o peso de todos aqueles olhos sobre ela. Seu coração martelava contra suas costelas como um pássaro desesperado tentando escapar de uma gaiola. Isadora Moonshadow, você aceita Kaelen Thornheart como seu companheiro destinado, seu igual em todas as coisas, o pai de seus futuros herdeiros? As palavras enroscaram em sua garganta. Ela olhou para Kaelen, viu a determinação em seus olhos, a promessa silenciosa de que ele nunca a deixaria ir. Viu também algo mais, algo que quase parecia vulnerabilidade, embora ela duvidasse que um homem como ele fosse capaz de tal emoção. Ela pensou em recusar, pensou em correr, mas o vínculo pulsava entre eles como um segundo coração, e ela sabia a verdade. Não importava o quão longe ela corresse, sempre seria puxada de volta para ele. Essa era a maldição e a bênção do vínculo de companheiros. Aceito, ela sussurrou, e a palavra pareceu selar seu destino. Vanya sorriu, revelando dentes surpreendentemente afiados. Então, que suas almas sejam unidas sob a luz da lua, que seus sangues se misturem, que suas bestas reconheçam uma a outra. A anciã produziu uma lâmina cerimonial, forjada em prata pura, um metal que queimava a pele dos metamorfos, mas era necessário para o ritual. Com movimentos precisos, ela cortou a palma da mão de Kaelen, depois a de Isadora. Sangue brotou, vermelho e vivo. Kaelen pressionou sua palma contra a dela, e no momento em que seu sangue se misturou, Isadora sentiu algo dentro dela se quebrar e reformar em um padrão diferente. A conexão que ela já sentia com ele intensificou-se 1000 vezes, tornando-se uma presença constante no fundo de sua mente. Ela podia sentir suas emoções agora, a satisfação feroz, a possessividade, e sob tudo isso, algo mais profundo, algo que ele guardava bem escondido. Agora, a marca, Vanya instruiu. Isadora sabia o que vinha a seguir. Havia visto marcas de companheiros antes, desenhos intrincados que apareciam na pele de um casal vinculado, únicos para cada par. Geralmente apareciam no pulso ou no ombro, mas quando a marca começou a se formar, não foi em seu pulso. Calor se espalhou pela lateral de seu pescoço, logo abaixo de sua orelha, um lugar impossível de esconder. Ela levou a mão até lá, sentindo a pele quente ao toque, e quando retirou os dedos, eles brilhavam fracamente com luz prateada. Kaelen tinha uma marca idêntica no mesmo lugar em seu pescoço. Ele tocou-a com reverência, e um sorriso, o primeiro que Isadora já havia visto em seu rosto, curvou seus lábios. Os deuses têm senso de humor, ele murmurou, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Eles garantem que todos saberão que você me pertence. Eu não pertenço a você, Isadora sibilou, mesmo sabendo que era mentira. O vínculo agora cantava entre eles, inquestionável. Os olhos dele brilharam com diversão. Continue dizendo isso a si mesma, pequena curandeira. Talvez um dia você até acredite. A cerimônia terminou com uivos. Primeiro Kaelen, seu rugido fazendo a terra tremer. Depois a alcateia inteira se juntando em um coro que ecoou pelas montanhas. Era um som de celebração, de boas-vindas, de reconhecimento de uma nova alfa fêmea. Mas para Isadora, soou como uma sentença. Terceira parte. A lua de mel amarga. Os primeiros meses de sua vinculação foram uma guerra silenciosa. Kaelen mudou-se para as câmaras de Isadora, o que, segundo a tradição, deveria ser ao contrário. Mas ele insistiu que, como alfa, precisava estar perto do centro da fortaleza para responder rapidamente a qualquer ameaça. Na verdade, Isadora suspeitava que ele simplesmente não confiava nela para não tentar fugir, e ele estaria certo. Nas primeiras semanas, ela tentou escapar 3 vezes. A primeira vez, não chegou nem às muralhas do vale antes que Kaelen a encontrasse. Ele não disse nada, apenas a carregou de volta sobre o ombro
como um saco de grãos, ignorando seus socos e protestos. A segunda vez, ela conseguiu chegar até a floresta antes que ele a alcançasse. Dessa vez, houve palavras, a maioria delas dela gritadas em fúria. Você não pode me manter prisioneira. Posso e vou. Ele respondera calmamente, sua voz sem emoção. Até que você entenda que seu lugar é aqui, ao meu lado. Meu lugar é onde eu escolher. Seu lugar. Ele havia se aproximado então, fazendo-a recuar até que suas costas bateram contra uma árvore. É onde o vínculo diz que é, e o vínculo diz que você é minha. A terceira tentativa de fuga foi a mais elaborada. Isadora esperou até a noite de lua nova, quando as bestas estavam no auge de sua inquietação e todos estariam distraídos. Ela empacotou ervas e provisões, roubou um cavalo das estrebarias e cavalgou na direção sul, rumo às terras humanas. Ela quase conseguiu. Kaelen a alcançou ao amanhecer, sua forma lobuna cobrindo o terreno com velocidade impossível. Quando ele se transformou de volta, havia algo diferente em seus olhos, uma fúria fria que fez o sangue de Isadora gelar. 3 vezes, ele disse, sua voz perigosamente calma. 3 vezes você me desafiou. 3 vezes você rejeitou o vínculo. Porque eu não pedi por isso, Isadora gritou, lágrimas de frustração queimando seus olhos. Não pedi para ser arrancada de minha vida, de meus estudos, de minha liberdade. Liberdade? Ele riu, um som amargo. Você acha que era livre antes? Você era filha de um curandeiro, destinada a servir a alcateia até o dia de sua morte. Agora você é uma alfa fêmea. Tem poder, autoridade, respeito. Eu não quero poder. Quero escolha. Kellen agarrou seus ombros, seus dedos cavando em sua pele forte o suficiente para deixar marcas. A escolha foi tirada de nós no momento em que os deuses forjaram o vínculo. Você acha que eu pedi por isso? Acha que eu queria uma companheira que me odeia? Que foge de mim a cada oportunidade? Havia dor real em sua voz, escondida sob camadas de raiva. E através do vínculo, Isadora pôde senti-la, uma ferida aberta que ele tentava disfarçar com fúria. Então me deixe ir, ela sussurrou. Se você me odeia tanto, deixe-me ir. Nunca. A palavra saiu como um rosnado. Você pode me odiar, pode lutar contra mim pelo resto de sua vida, mas você é minha companheira, e eu protejo o que é meu. Sempre. Ele a levou de volta mais uma vez, e dessa vez, Isadora não tentou escapar novamente. Não porque tivesse aceitado seu destino, mas porque percebeu algo que a assustou. Uma pequena parte dela não queria mais fugir. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Os meses passaram em uma dança estranha de proximidade e distância. Durante o dia, Isadora retomou seu trabalho como curandeira, agora com recursos e autoridade que nunca tivera antes. Ela expandiu o salão de cura, treinou aprendizes, salvou vidas. Kellen nunca interferiu em seu trabalho, dando-lhe liberdade completa nesse aspecto de sua vida. Mas à noite, nas câmaras que compartilhavam, a tensão entre eles era palpável. Ele dormia ao seu lado toda a noite, um costume de companheiros vinculados, mas nunca a tocou além do necessário. Nunca exigiu os direitos conjugais que, pela lei da alcateia, eram seus, e isso confundia Isadora mais do que qualquer coisa. Uma noite, ela finalmente perguntou, por que você não... Ela não conseguiu terminar a pergunta, o rubor aquecendo suas bochechas. Kaelen estava sentado perto da lareira, afiando uma de suas lâminas. Ele levantou os olhos, a luz do fogo dançando em seus traços. Por que não o quê? Você sabe, ela insistiu, irritada com sua evasão. Você é meu companheiro. Pela lei poderia forçá-la? Ele terminou por ela, sua voz endurecendo. É isso que você acha de mim? Que sou o tipo de homem que tomaria uma mulher contra sua vontade? Eu não sei que tipo de homem você é. As palavras explodiram dela. Você me forçou a essa vinculação, me mantém aqui contra minha vontade, mas então age como se fosse nobre por não me tocar? Kaelen colocou a lâmina de lado com cuidado deliberado e se levantou. Quando ele se aproximou, Isadora teve que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual, lembrando-se mais uma vez de quão grande e intimidante ele era. Eu a forço a nada, ele disse, sua voz baixa e intensa. O vínculo nos trouxe juntos. Mas o que fazemos com isso? Isso é nossa escolha.
Quando você vier para minha cama, Isadora, será porque você quer, não porque o vínculo demanda, não porque a tradição exige, mas porque você me deseja tanto quanto eu desejo você. O coração dela acelerou. Eu nunca vou querer você. Um sorriso lento e perigoso curvou seus lábios. Mentirosa. E então, ele voltou para sua cadeira, deixando-a lá, parada e tremendo com emoções que não conseguia nomear. Quarta parte. A primeira transformação. O inverno chegou cedo naquele ano, trazendo consigo nevascas que isolaram o vale sombrio do resto do mundo. Isadora encontrou-se estranhamente grata pelo isolamento. Significava menos visitantes, menos olhares curiosos observando a nova alfa fêmea que claramente não amava seu companheiro, mas também significava proximidade forçada. Com as passagens de montanha bloqueadas, não havia para onde fugir, nem mesmo em suas fantasias. Foi durante a pior tempestade do inverno que tudo mudou. Isadora estava no salão de cura, preparando cataplasmas para os guerreiros que haviam se ferido durante uma caçada, quando Maris, uma das jovens aprendizes, entrou correndo. Senhora, a garota estava sem fôlego, seus olhos arregalados de pânico. É Tira, ela está em trabalho de parto, mas o bebê está virado, ela está perdendo muito sangue. Isadora estava em pé imediatamente, agarrando sua bolsa de partos. Tira era a esposa de Darian, o melhor rastreador da alcateia, e esta seria sua primeira cria. Partos eram sempre arriscados, mas um bebê virado poderia ser fatal tanto para a mãe quanto para a criança. Ela correu através da neve profunda até a cabana de Tira, seu coração martelando. Dentro, a cena era caótica. Tira estava na cama, seu rosto contorcido de dor, suor colando seus cabelos louros em sua testa. Darian segurava sua mão, seus olhos selvagens de medo. Ajude-a, ele implorou quando viu Isadora. Por favor, você tem que ajudá-la. Isadora examinou Tira rapidamente, e seu estômago afundou. O bebê estava definitivamente virado, e Tira estava perdendo sangue rapidamente demais. Se não agisse rápido, perderia ambos. Maris, ervas de coagulação, agora, ela ordenou. Darian, saia. Preciso de espaço para trabalhar. Eu não vou deixá-la. Você vai atrapalhar. Saia, agora. Foi a voz de Kaelen que finalmente fez Darian obedecer. O Alfa havia aparecido na porta, atraído pelo alvoroço. Vamos, irmão. Deixa a curandeira trabalhar. Quando os homens saíram, Isadora focou toda a sua atenção em Tira. Ela aplicou as ervas de coagulação, depois, com mãos firmes apesar do medo que sentia, começou a manipular o bebê de volta à posição correta. Tira gritou, suas garras saindo, seus olhos brilhando com a luz de sua besta tentando emergir. Não transforme, Isadora ordenou firmemente. Se transformar agora, você matará o bebê. Fique humana, Tira. Concentre-se em minha voz. Foram as 2 horas mais longas da vida de Isadora. Suas mãos estavam cobertas de sangue, seus músculos tremiam de exaustão. Mas finalmente, ela conseguiu virar o bebê. Com mais uma contração, uma menina pequena e perfeita deslizou para o mundo, sua primeira respiração emergindo como um pequeno uivo. Isadora a limpou rapidamente, verificando se tudo estava bem, depois a colocou nos braços exaustos de Tira. A nova mãe chorou, apertando sua filha contra o peito. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada. Quando Isadora finalmente saiu da cabana, o sol estava nascendo, pintando a neve de rosa e dourado. Ela estava coberta de sangue, exausta até os ossos, mas viva com a satisfação de ter salvado 2 vidas. Kaelen estava esperando do lado de fora, encostado contra a parede da cabana. Seus olhos a percorreram, avaliando. Você está ferida? Não. Ela balançou a cabeça. O sangue não é meu. Tira e o bebê vão ficar bem. Algo mudou em sua expressão. Orgulho. Ela percebeu com surpresa. Ele estava orgulhoso dela. Você foi magnífica, ele disse suavemente. Darian me disse que qualquer outra curandeira teria desistido de ambas, mas você não desistiu. É meu trabalho, ela respondeu, mas suas bochechas aqueceram com o elogio. Não, Kellen deu um passo em direção a ela. É mais que trabalho, é chamado. Você nasceu para curar, Isadora, assim como eu nasci para liderar. Ele estendeu a mão e, depois de uma hesitação, ela a aceitou.
Seus dedos se entrelaçaram, e através do vínculo, ela sentiu sua admiração, seu respeito e algo mais, algo quente e perigoso que fez seu coração acelerar. Venha, ele disse. Você precisa descansar. Ele a levou de volta às suas câmaras, e pela primeira vez desde a vinculação, Isadora não protestou quando ele a ajudou a tirar suas roupas manchadas de sangue. Não protestou quando ele a levou ao banho que já estava preparado, a água quente infundida com ervas calmantes. E não protestou quando, depois que ela estava limpa e vestida em um camisão macio, ele a carregou para a cama e se deitou ao seu lado, puxando-a contra seu peito. Durma, ele murmurou em seu cabelo. Eu vou te proteger. E pela primeira vez em meses, Isadora acreditou nele. 5ª parte. O despertar da besta. A primavera chegou lentamente ao Vale Sombrio, derretendo a neve e revelando os primeiros brotos verdes. Com o degelo, vieram os mensageiros de outras alcateias, trazendo notícias do mundo além das montanhas. E as notícias não eram boas. Isadora estava no salão de cura, ensinando Marie sobre as propriedades de diferentes raízes, quando ouviu o alvoroço lá fora, gritos, passos correndo, e então, fazendo seu sangue gelar, o uivo de alarme. Ela correu para fora, seu coração acelerando. A alcateia estava se reunindo na praça principal, onde Kailen estava de pé em sua plataforma elevada. Ao seu lado, estava um lobo que Isadora não reconhecia, um mensageiro, a julgar por sua aparência magra e exausta. Silêncio! A voz de Kellen cortou o tumulto. A alcateia obedeceu instantaneamente. Torven trouxe notícias da alcateia do Rio Vermelho. Eles foram atacados. Um murmúrio ondulou pela multidão. A alcateia do Rio Vermelho era uma das maiores do sul, quase tão poderosa quanto o Vale Sombrio. Atacados por quem? Alguém gritou. Caçadores. Torven respondeu, sua voz rouca. Mas não caçadores comuns. Estes eram organizados, armados com prata e fogo. Eles sabiam exatamente o que estavam caçando. Sabiam nossas fraquezas. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Caçadores de lobisomens eram lendas, histórias contadas para assustar filhotes. Mas se a alcateia do Rio Vermelho havia sido atacada, quantos sobreviveram? Kellen perguntou, sua voz controlada, mas através do vínculo, Isadora podia sentir sua fúria crescente. Menos de 50. Torven baixou a cabeça. O resto foram queimados vivos em suas formas humanas, presos em jaulas de prata. Horror absoluto se instalou sobre a multidão. Queimar vivo era a morte mais temida entre os metamorfos, pois impedia a alma de encontrar paz. Kailen virou-se para sua alcateia, e quando falou, sua voz ecoou com autoridade alfa. Dobramos as patrulhas. Ninguém sai sozinho, nem mesmo dentro de nosso território. Guerreiros, comecem o treinamento imediatamente. Curandeiros. Seus olhos encontraram os de Isadora. Preparem o salão de cura para possíveis feridos, e mensageiros serão enviados para todas as alcateias aliadas. Se esses caçadores vierem para nós, estaremos prontos. A alcateia dispersou-se rapidamente, cada um sabendo seu papel, mas Isadora ficou parada, observando Kailen. Através do vínculo, ela podia sentir o peso da responsabilidade sobre ele, o medo que ele escondia atrás de sua máscara de alfa, o amor feroz que sentia por seu povo, por ela. A percepção a atingiu como um raio. Em algum momento nos últimos meses, sem que ela percebesse, Kailen se tornara importante. Não apenas como companheiro forçado pelo destino, mas como homem, como líder, como seu. Ela se aproximou dele, ignorando os olhos curiosos que ainda observavam. Quando tocou seu braço, ele virou-se, surpresa piscando brevemente em seus olhos antes de ser escondida. Você vai nos manter seguros, ela disse, não como uma pergunta, mas como um fato. Com minha vida, ele prometeu. E pela primeira vez, Isadora se inclinou e beijou-o, não por causa do vínculo, não por obrigação, mas porque queria. O beijo foi suave, tentativo, tão diferente daquele primeiro beijo forçado na floresta. Quando se separaram, Kailen olhou para ela com algo próximo de admiração. Isadora, não diga nada, ela interrompeu. Apenas não morra sendo um herói idiota, está bem? Um sorriso verdadeiro, raro e precioso, iluminou seu rosto. Farei meu melhor, companheira. 6ª parte. A gravidez inesperada.
As semanas seguintes foram de preparação constante. Guerreiros treinavam do amanhecer ao anoitecer, suas formas lupinas dançando em combate simulado. Armadilhas foram colocadas ao longo das fronteiras do território. Vigias foram posicionados em cada passagem de montanha. E através de tudo isso, Isadora e Kailen cresceram mais próximos. Ela começou a entender o homem por trás do alfa temido. Descobriu que ele tinha um senso de humor seco que raramente mostrava. Que ele amava ler pergaminhos antigos tarde da noite, sua testa franzindo em concentração. Que ele tinha pesadelos sobre falhar com seu povo, acordando suado e tremendo. Em uma dessas noites, quando ele acordou de um pesadelo particularmente ruim, Isadora o segurou, murmurando palavras reconfortantes, até que sua respiração se acalmasse. Eu sonhei que os caçadores chegaram, ele confessou, sua voz rouca na escuridão. E que eu não pude proteger você, que eles te levaram, e eu só podia assistir enquanto você queimava. Shhh! Ela pressionou seus lábios contra sua têmpora. Estou aqui, estou segura. Por enquanto, a amargura em sua voz a fez doer. Mas e se não for suficiente? E se minha força não for suficiente para mantê-los seguros, para mantê-la segura? Então lutaremos juntos, ela disse firmemente. Você não está sozinho nisto, Kellen. Não mais. Ele a puxou mais perto, enterrando o rosto em seu cabelo. Quando isso aconteceu? Quando você parou de me odiar? Isadora pensou sobre isso. Não sei se algum dia te odiei de verdade. Odiei a situação. Odiei perder minha escolha. Mas você sempre foi honrado. Sempre me tratou com respeito, mesmo quando eu não merecia. E em algum lugar ao longo do caminho, eu percebi que não queria estar em nenhum outro lugar senão ao seu lado. Kailen recuou o suficiente para olhar em seus olhos. E o que ela viu lá fez seu coração apertar. Amor. Puro, intenso, avassalador. Eu te amo, ele disse, as palavras saindo como uma confissão. Desde o momento em que te vi na floresta, coberta de neve, corajosa mesmo diante da morte. Eu sabia que você era minha, e passei cada dia desde então te amando, mesmo quando você me odiava. Lágrimas picaram seus olhos. Kellen, você não precisa dizer de volta. Ele rapidamente adicionou. Eu só precisava que você soubesse. Precisava que você entendesse que isso nunca foi apenas sobre o vínculo para mim. Foi sempre sobre você. Seu idiota. Ela riu através das lágrimas. Claro que eu te amo. Acha que faria sexo com você se não amasse? Ele piscou. Nós não... Você quer dizer... Sim. Ela apertou sua bochecha. Eu quero. Se você ainda estiver interessado, é claro. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi feroz e alegre. Oh, eu estou interessado. E então ele a beijou. E dessa vez não houve hesitação, nenhum medo. Apenas amor e desejo. E a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Foi 3 semanas depois que Isadora percebeu que algo estava diferente. Ela acordou antes do amanhecer com náusea, mal conseguindo chegar ao penico antes de vomitar o conteúdo de seu estômago. Quando finalmente conseguiu se acalmar, encontrou Kailen observando-a com preocupação. Isso é a 3ª manhã seguida, ele disse. Você está doente? Isadora abriu a boca para negar, mas então parou. 3ª manhã seguida. Náusea. E agora que pensava sobre isso, seus seios estavam sensíveis, e ela estava mais cansada que o normal. Não podia ser, mas quando colocou a mão sobre seu abdômen, sentiu uma segunda presença no vínculo, tão pequena e frágil que era quase imperceptível, mas estava lá. Isadora? Kailen estava ao seu lado agora, sua mão cobrindo a dela. O que é? Ela olhou para ele, vendo seu próprio choque refletido em seus olhos. Através do vínculo, ela soube que ele também podia sentir. Estou grávida. Por um longo momento, Kailen ficou completamente imóvel. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios. Um sorriso de pura alegria e admiração. Um filhote, ele sussurrou, sua voz embargada de emoção. Você está carregando meu filhote. Nosso filhote. Ela corrigiu, mas estava sorrindo também, incapaz de conter a felicidade que borbulhava dentro dela. Kailen caiu de joelhos na frente dela, pressionando seu rosto contra seu abdômen. Obrigado, ele murmurou. Obrigado por este presente. Isadora passou os dedos por seus cabelos, seu coração tão cheio que doía. Depois de tudo, a raiva, a resistência, as tentativas de fuga,
ela encontrou algo que nunca esperou: felicidade verdadeira. Mas a felicidade, como ela logo descobriria, era frágil. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. 7ª parte. A decisão desesperada. O ataque veio uma semana depois. Isadora estava no salão de cura, preparando tônicos pré-natais para si mesma sob a supervisão de Vânia, quando o primeiro uivo de alarme rasgou o ar. Seu sangue gelou. Ela conhecia esse som. Era o uivo de morte. O aviso de que inimigos haviam invadido o território. Os caçadores haviam chegado. Vânia agarrou seu braço. Vá para as câmaras protegidas, agora. Mas os feridos... Outros curandeiros cuidarão deles. Você está carregando o herdeiro. Sua segurança vem primeiro. Isadora queria argumentar, mas através do vínculo, sentiu a ordem de Kailen ecoar a de Vânia. Esconda-se. Proteja nosso filhote. Ela correu através dos corredores de pedra, ouvindo o caos explodindo do lado de fora. Gritos, rugidos, o cheiro de prata queimada e sangue. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia respirar. As câmaras protegidas eram uma série de salas subterrâneas, acessíveis apenas através de uma passagem secreta atrás da lareira nas câmaras de Kaelen. Isadora a abriu com mãos trêmulas, deslizando para dentro e fechando a porta atrás de si. Dentro, ela não estava sozinha. Outras mulheres e crianças já estavam lá. Os vulneráveis da alcateia, aqueles que não podiam lutar. Eles se amontoavam juntos, os olhos largos de medo. Tira estava lá, segurando sua filha de poucos meses contra o peito. Quando viu Isadora, correu até ela. O que está acontecendo lá em cima? Caçadores, Isadora respondeu, sua voz tremendo. Exatamente como atacaram o Rio Vermelho. Um grito perfurou o ar, tão cheio de agonia, que fez os cabelos na nuca de Isadora se arrepiarem. Através do vínculo, ela sentiu a dor de Kellen. Não física, mas emocional. Alguém importante havia morrido. Ela se encolheu, apertando uma mão contra seu peito. Queria correr lá para cima, lutar ao lado de seu companheiro. Mas tinha um filhote para proteger agora. Não era apenas sua vida em risco. As horas se arrastaram como tortura. Isadora podia ouvir sons abafados de batalha acima. Rugidos, gritos, o choque de metal contra metal. E através do vínculo, sentia cada corte que Kailen recebia. Cada golpe que desviava, ele estava lutando ferozmente. Sua fúria uma coisa viva e terrível. Mas não era suficiente. Ela sentiu o momento em que a maré da batalha mudou. Sentiu o medo começar a infiltrar-se através do vínculo, embora Kailen lutasse para escondê-lo dela. Os caçadores eram muitos, muito bem armados, muito bem treinados. Eles estavam perdendo. Não, Isadora sussurrou, lágrimas queimando seus olhos. Não, não, não. E então, tão de repente que a fez ofegar, a presença de Kailen no vínculo desapareceu. Não morreu. Ela teria sentido se ele tivesse morrido, mas bloqueado, como se ele tivesse erguido paredes entre eles, cortando sua conexão. Pânico agarrou seu coração. Por que ele faria isso? A menos que estivesse tentando protegê-la de sentir algo terrível. Isadora tomou uma decisão em uma fração de segundo. Colocou uma mão em seu abdômen, sentindo a presença frágil de seu filhote não nascido, e sussurrou uma promessa. Vou voltar para você, eu juro. Então ela correu para a porta. Tira tentou detê-la. Isadora, não é muito perigoso. Meu companheiro está lá em cima. Isadora disse ferozmente. Meu alfa, ele precisa de mim. Ela empurrou através da porta antes que alguém pudesse detê-la, subindo as escadas em espiral que levavam de volta às câmaras de Kailen. O que ela encontrou quando emergiu fez seu sangue gelar. A fortaleza estava em ruínas. Corpos, tanto de metamorfos quanto de humanos, jaziam espalhados pela praça principal. O ar estava pesado com fumaça e o cheiro metálico de sangue. E no centro de tudo, cercado por uma dúzia de caçadores armados com lanças de prata, estava Kailen. Ele estava em forma humana, nu e coberto de sangue, com correntes de prata envolvendo seus pulsos e tornozelos. A prata queimava sua pele, fumaça subindo onde tocava, mas era a expressão em seu rosto que partiu o coração de Isadora. Derrota absoluta. Um dos caçadores,
Um homem alto com uma cicatriz atravessando seu rosto apontou uma lança para a garganta de Kaelen. Rendição ou morte, lobo. Escolha agora. Kaelen levantou a cabeça, e seus olhos, ainda brilhando com âmbar, varreram a praça. E então encontraram Isadora, parada na entrada da fortaleza. Horror passou por seus traços. Não, ele rugiu. Corra, mas era tarde demais. Os caçadores já a haviam visto. 2 deles se viraram, suas armas apontando para ela. Outra, o líder disse com satisfação. Prendam-na. Isadora se virou para fugir, mas não foi suficientemente rápida. Mãos fortes a agarraram, puxando-a de volta. Ela lutou, chutou, mordeu, mas era inútil. Em segundos, ela também estava presa em correntes de prata. A dor era insuportável. A prata queimava como fogo contra sua pele, fazendo-a gritar. Mas pior era o olhar no rosto de Kaelen. Culpa absoluta e desespero. Soltem-na! Ele implorou, toda a orgulha desaparecendo. Eu farei qualquer coisa. Apenas soltem-na. O líder dos caçadores riu. Qualquer coisa? Que tal isso? Você renuncia à sua posição de alfa. Ordena que sua alcateia se renda e vem conosco pacificamente. Feito! Kaelen disse imediatamente. Apenas não machuquem-na. Kaelen, não! Isadora gritou. Não faça isso! Mas ele nem olhou para ela. Seus olhos estavam fixos no líder dos caçadores. Juro por minha vida e minha alma. Minha alcateia se renderá. Apenas poupem minha companheira. O líder estudou-o por um longo momento. Depois assentiu. Muito bem, mas ela vem conosco também. Seguro, para garantir sua boa conduta. Não, a palavra saiu como um rosnado. Isso não fazia parte do acordo. O acordo mudou. O líder sorriu cruelmente. Ou talvez eu devesse simplesmente matá-la agora e acabar com isso? Derrota absoluta se instalou sobre Kaelen. Ele olhou para Isadora, e através do vínculo, que ele havia baixado às paredes, ela sentiu tudo. Seu amor, seu arrependimento, sua absoluta incapacidade de deixá-la morrer. Está bem, ele sussurrou. Está bem, 8ª parte. Nas garras do inimigo, eles foram levados em uma carroça de ferro, as correntes de prata queimando a cada movimento. Isadora estava enrolada contra Kaelen o máximo que as correntes permitiam, ambos tentando oferecer conforto que não podiam realmente dar. Ao redor deles, os sobreviventes da alcateia do Vale Sombrio marchavam em silêncio. Menos de metade da alcateia havia sobrevivido à batalha. Tantas mortes, tanto sangue, e tudo porque ela havia saído do esconderijo. Isso é minha culpa, ela sussurrou. Se eu tivesse ficado escondida... Não. Kaelen pressionou seus lábios contra seu cabelo. Não se atreva a se culpar. Eu falhei. Eu deveria ter protegido você melhor. Como você poderia ter sabido que eles eram tão muitos? É meu trabalho saber. Meu trabalho proteger. Sua voz estava rouca de emoção. E eu falhei da pior maneira possível. Isadora forçou-se a olhar para ele, apesar da dor da prata. Você não falhou. Você salvou tantos quanto pôde. E você me salvou. Salvei? Ele riu amargamente. Você está presa, queimando com correntes de prata, carregando nosso filhote, indo para algum destino desconhecido. Como isso é salvar você? Porque estamos juntos, ela disse firmemente. E enquanto estivermos juntos, há esperança. Eles viajaram por 3 dias, parando apenas quando os cavalos precisavam de descanso. Os caçadores não os alimentavam, não os davam água. A prata drenava suas forças, impedindo-os de se transformar, de curar, de acessar o poder de suas bestas. Na 3ª noite, Isadora começou a sangrar. A princípio, foi apenas uma pontada de dor em seu abdômen. Ela tentou ignorá-la, não querendo preocupar Kaelen mais do que ele já estava. Mas a dor cresceu, afiando-se em cãibras que a fizeram ofegar. Isadora? Kaelen sentiu sua angústia através do vínculo. O que está errado? Eu não sei. Ela apertou uma mão contra seu abdômen, sentindo algo úmido e quente. Quando retirou a mão, seus dedos estavam manchados de vermelho. Kaelen, o bebê. Terror absoluto atravessou seus traços. Ele começou a gritar, puxando contra suas correntes com força suficiente para fazê-las rangir. Ajuda! Ela precisa de ajuda! Agora! Os caçadores ignoraram-no. Por favor! Ele implorou, orgulha completamente abandonada. Ela está grávida. Ela está perdendo o bebê. Você tem que ajudá-la. O líder dos caçadores.
Isadora havia aprendido que seu nome era Marcos. Caminhou até a carroça. Ele olhou para o sangue, sua expressão impenetrável. Metamorfos não merecem piedade. Ele disse friamente. Seu tipo já matou humanos suficientes. Deixe o filhote monstro morrer. Kailen soltou um rugido que era mais besta que humano. Ele se lançou contra as correntes, sangue jorrando onde a prata cortava mais fundo em sua carne. Eu vou matar você! Eu vou rasgar sua garganta e assistir você se afogar em seu próprio sangue. Marcos apenas sorriu. Você está bem-vindo a tentar. Enquanto eles discutiam, a dor de Isadora intensificou-se. Ela podia sentir o filhote escorregando de seu corpo, pequeno demais para sobreviver, condenado pelas correntes de prata que envenenavam seu sangue. Lágrimas corriam por seu rosto, enquanto ela apertava o abdômen, como se pudesse de alguma forma segurar seu bebê dentro. Não, ela chorou. Por favor, não. Não leve meu bebê. Mas os deuses, ao que parecia, não estavam ouvindo. Quando amanheceu, o filhote havia se ido. Isadora estava enrolada em posição fetal, coberta de sangue, soluçando tão violentamente que mal conseguia respirar. E Kellen, seu forte, feroz Kellen, segurava-a o melhor que podia através das correntes, seus próprios olhos brilhando com lágrimas que ele não deixava cair. Eu sinto muito. Ele sussurrava repetidamente. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Algo dentro de Isadora quebrou naquele momento. A dor não era apenas física. Era a perda de esperança, de futuro, de tudo que ela havia começado a imaginar para eles. E no fundo de sua alma, uma semente de algo escuro começou a crescer. Algo que sussurrava que talvez ela devesse ter fugido quando teve a chance. Que o vínculo não era uma bênção, mas uma maldição. Que Kellen, indiretamente, havia destruído tudo que ela amava. Não era justo, não era racional, mas dor raramente era. 9ª parte. A decisão impossível. Eles chegaram à fortaleza dos caçadores ao cair da noite do 4º dia. Era um lugar sombrio, construído de pedra negra que parecia absorver a luz. Torres altas pontilhavam as paredes, e de cada uma, bandeiras vermelhas tremulavam ao vento. Cada uma marcada com um símbolo de um lobo atravessado por uma espada. Os metamorfos foram levados para as masmorras, jaulas de prata onde mal podiam se mover. Isadora e Kellen foram separados. Ela foi levada para uma cela do lado leste, ele para o oeste. A última coisa que ela viu antes de serem separados foi seu rosto, contorcido de angústia. Eu encontrarei uma maneira de nos tirar daqui, ele prometeu através do vínculo. Eu juro, mas Isadora não respondeu. Não confiava em sua própria voz, ou nos sentimentos caóticos girando dentro dela. Os dias se transformaram em semanas. Isadora ficava sozinha em sua cela, as paredes de prata impedindo-a de se transformar, de curar, de sentir qualquer coisa além de dor constante. Eles a alimentavam, mal, uma vez por dia, apenas o suficiente para mantê-la viva. E toda noite, através do vínculo, ela sentia Kellen tentando alcançá-la, sentindo sua dor, compartilhando dela, amando-a apesar de tudo. E toda noite, ela o empurrava para longe, erguendo paredes entre eles. Ela sabia que estava sendo injusta. Sabia que nada disso era culpa dele. Mas a dor da perda do bebê era tão aguda, tão avassaladora, que ela precisava culpar alguém. E ele era a única opção. Foi na 3ª semana que Marcos veio visitá-la. Ele abriu a porta da cela, suas botas pesadas ecoando no chão de pedra. Isadora não se moveu de onde estava encolhida no canto, nem mesmo quando ele se agachou na frente dela. Você está com uma aparência terrível, ele comentou casualmente. Muito magra, muito pálida. As correntes de prata não fazem bem para metamorfos. Fazem. Ela não respondeu. Não tinha energia para isso. Tenho uma proposta para você. Marcos continuou. Uma que poderia salvar sua vida, e a vida de seu companheiro. Isso chamou sua atenção. Ela levantou a cabeça lentamente, encontrando seus olhos. O que você quer? Informação, ele disse simplesmente. Sobre outras alcateias. Suas localizações, suas forças, suas fraquezas. Você me dá isso, e eu solto você e Kellen. Você tem minha palavra. Isadora o estudou, procurando por sinais de mentira. Mas seu rosto era uma máscara, impossível de ler. Por que eu confiaria em sua palavra? Porque você não tem escolha, ele respondeu. Esta é a única oferta que você receberá. Coopere e viva, recuse, e ambos morrerão aqui, lentamente, agonizantemente,
E confie em mim, metamorfo. Seus olhos endureceram. Quando eu mato, faço durar. E os outros? Ela perguntou. Os sobreviventes de minha alcateia? Eles morrem de qualquer maneira. Marcos deu de ombros. Mas você e seu alfa podem viver. Podem recomeçar. Talvez até ter mais filhotes um dia. A menção de filhotes foi como uma faca em seu coração. Mas ela forçou-se a manter a expressão neutra. Preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã ao meio-dia. Marcos se levantou. Escolha sabiamente. Quando ele se foi, Isadora baixou as paredes no vínculo, deixando Kailen entrar. Ele estava lá instantaneamente, seu alívio palpável. Isadora, graças aos deuses. Pensei que você tivesse me bloqueado permanentemente. Eu preciso de seu conselho, ela disse através do vínculo. E então contou sobre a oferta de Marcos. Silêncio absoluto seguiu. Então, não, Kailen. Não, ele repetiu com mais força. Você não vai trair outras alcateias. Não para salvar a mim. Não para salvar a si mesma. Mas, Isadora, ouça-me. Sua voz estava firme, determinada. Se você fizer isso, se você quebrar a confiança sagrada entre alcateias, você nunca se perdoará. Eu conheço você. Conheço seu coração. Você carregará essa culpa pelo resto de sua vida. E se a alternativa for te assistir morrer? Lágrimas queimavam seus olhos. Como eu vivo com isso? Da mesma forma que eu viverei com a perda de nosso filhote. Ele disse suavemente. Um dia de cada vez. Com dor. Com arrependimento. Mas com honra intacta. Eu não quero honra. Ela chorou. Eu quero você vivo. E eu quero você livre desta culpa. Havia tanto amor em sua voz que doía. Por favor, minha companheira. Meu coração. Não faça isso. Não por mim. Isadora chorou naquela noite. Soluços silenciosos sacudindo seu corpo. Ela sabia que Kaelen estava certo. Sabia que trair outras alcateias apenas prolongaria sua agonia e sacrificaria incontáveis vidas inocentes. Mas conhecer a escolha certa não tornava mais fácil fazê-la. Quando Marcos retornou no dia seguinte, ela deu sua resposta. Não. Ele a estudou por um longo momento. Você tem certeza? Esta é sua última chance. Tenho certeza. Ela ergueu o queixo desafiadoramente. Eu não vou trair meu povo. Nenhum deles. Então você e seu companheiro morrerão aqui. Marcos disse sem emoção. Lentamente, dolorosamente. E quando você finalmente implorar pela morte, eu negarei até que implorar por outra coisa se torne impossível. Que assim seja, Isadora respondeu. Através do vínculo, ela sentiu o orgulho de Kailen, seu amor, sua absoluta devoção. E pela primeira vez em semanas, sentiu algo além de dor. Sentiu esperança. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Era uma mulher jovem, não muito mais velha que Isadora, com cabelos vermelhos e olhos que brilhavam com luz âmbar. Uma metamorfa. Rápido. A mulher sussurrou, retirando as correntes de prata de Isadora com mãos cobertas de couro grosso. Não temos muito tempo antes que os guardas retornem de sua ronda. Quem é você? Isadora conseguiu perguntar, sua voz rouca por desuso. Meu nome é Rhiannon. Sou da Alcateia do Vento Oeste. A mulher ajudou Isadora a ficar de pé, apoiando-a quando suas pernas quase cederam. Fui capturada há 3 luas, mas consegui ganhar a confiança deles fingindo cooperar. Venha, seu companheiro está esperando. Elas se moveram através dos corredores das masmorras, evitando guardas através de um conhecimento íntimo dos padrões de patrulha. Isadora mal podia acreditar que estava acontecendo. Após semanas de desesperança, a liberdade parecia impossível. Kailen estava em uma cela na extremidade oposta das masmorras, e quando Rhiannon abriu sua porta, ele estava em pé instantaneamente. Seus olhos encontraram os de Isadora através do espaço escuro, e o alívio que passou por seus traços foi avassalador. Você está viva, ele respirou, tropeçando em direção a ela assim que as correntes foram removidas. Graças aos deuses, você está viva. Eles se abraçaram ali mesmo, ignorando a urgência de Rhiannon. Isadora enterrou o rosto no peito dele, respirando seu cheiro, sangue, suor, e sob tudo isso, a almíscar que era unicamente dele. Através do vínculo, ela sentiu sua alegria, seu alívio, seu amor inabalável. Sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito por te culpar, por te empurrar para longe. Shhh. Ele beijou seu cabelo, sua testa, suas bochechas.
Está tudo perdoado, tudo esquecido. Você está aqui. É tudo o que importa. Ódio interromper. Rhiannon sibilou. Mas precisamos ir. Agora. Eles a seguiram através de passagens secretas que ela havia descoberto durante seu cativeiro, emergindo eventualmente em um portão lateral raramente usado. Do lado de fora, a noite era negra como tinta, a lua nova oferecendo nenhuma luz. Os outros da nossa alcateia, Kellen disse assim que estavam fora das muralhas. Não podemos deixá-los. Eles já se foram. Rhiannon respondeu. Marcos os transferiu para outra fortaleza 2 dias atrás. Mas há esperança. Eles estão vivos. E se conseguirmos reunir as alcateias aliadas, podemos resgatá-los. Isadora sentiu tanto alívio quanto culpa. Seus companheiros de alcateia estavam vivos, mas longe, sofrendo, e ela estava livre enquanto eles permaneciam cativos. Então vamos reunir as alcateias, Kellen disse com determinação. E vamos trazer nossa família para casa. 11ª parte. A reconstrução levou 2 meses para chegar ao território da Alcateia do Vento Oeste. 2 meses viajando através de florestas e montanhas, evitando caçadores e vilas humanas, sobrevivendo de caça e a bondade de ocasionais metamorfos solitários que encontravam. Durante a jornada, Isadora e Kaelen se reconectaram. As paredes que ela havia erguido entre eles desmoronaram completamente, deixando apenas amor cru e honesto. Eles falaram sobre tudo, sua perda, seus medos, seus sonhos para o futuro. Uma noite, deitados sob as estrelas, Kaelen finalmente perguntou a pergunta que havia estado evitando. Você ainda quer estar comigo? Depois de tudo o que aconteceu, eu entenderia se você quisesse romper o vínculo. Isadora se virou para olhá-lo, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Romper o vínculo nos mataria a ambos. Existem maneiras, ele disse suavemente. Antigas, dolorosas, mas possíveis. Kaelen Thornhart. Ela apertou seu rosto entre suas mãos. Você é um idiota se acha que eu quero romper nosso vínculo. Sim, nós sofremos. Sim, nós perdemos. Mas eu não te culpo. Eu nunca deveria ter culpado. E se você me oferecer uma escolha agora, ficar com você ou ir embora, eu escolheria você. Sempre. Ele a beijou então, profundamente e completamente. E quando se separaram, ambos tinham lágrimas em seus olhos. Eu prometo a você, ele murmurou contra seus lábios. Vamos recuperar nossa alcateia. Vamos reconstruir. E um dia, quando for seguro, vamos tentar novamente. Por uma família, por filhotes, por um futuro. Eu sei. Ela sorriu através das lágrimas. Porque estaremos juntos. E juntos, podemos sobreviver a qualquer coisa. A Alcateia do Vento Oeste os recebeu como heróis. Seu alfa, um homem mais velho chamado Garrick, com cabelos grisalhos e olhos sábios, ouviu sua história com crescente horror. Marcos se tornou muito ousado, ele disse quando terminaram. Atacar o Vale Sombrio. Ele está declarando guerra contra todos nós. Então vamos dar-lhe uma guerra. Kaelen respondeu, sua voz dura como aço. Reúna as alcateias aliadas. Eu liderarei o ataque pessoalmente. Garrick assentiu. Mensageiros serão enviados ao amanhecer. Nas semanas seguintes, metamorfos de 10 alcateias diferentes convergiram no território do Vento Oeste. Guerreiros, curandeiros, rastreadores, todos prontos para lutar contra os caçadores que haviam causado tanto sofrimento. Isadora trabalhou ao lado dos outros curandeiros, preparando ervas para ferimentos, treinando outros em técnicas de cura avançadas. Ela descobriu que ajudar, fazer algo útil, amenizava a dor de sua perda, e à noite, ela deitava nos braços de Kaelen, encontrando conforto em sua presença. O vínculo entre eles havia se fortalecido através de seu sofrimento, tornando-se algo inquebravelmente forte. Você sabe, ela disse uma noite, quando nos conhecemos, eu rezei para que o vínculo fosse um erro. E agora? Ele perguntou, seus dedos traçando padrões preguiçosos em suas costas. Agora eu agradeço aos deuses todos os dias por terem me dado você. Ela olhou para ele, vendo o amor refletido em seus olhos. Você é minha rocha, minha âncora, meu lar. E você é meu coração. Ele a beijou suavemente. Minha alma, minha razão para lutar. 12ª parte. A batalha final. O ataque à fortaleza dos caçadores foi planejado com precisão militar. 10 alcateias, quase 500 guerreiros metamorfos, convergindo de todas as direções sob a lua cheia. Isadora insistiu em ir, apesar das objeções de Kaelen. Eu sou uma curandeira.
Ela argumentou. Você vai precisar de mim lá. Você quase morreu da última vez. Ele contra-argumentou. Eu não sobreviveria a perder você. E eu não posso ficar para trás me perguntando se você está vivo ou morto. Ela tocou seu rosto gentilmente. Nós fazemos isso juntos. Sempre juntos. Eventualmente ele cedeu, mas apenas com a condição de que ela ficasse com os curandeiros na retaguarda, longe da linha de frente. A batalha começou ao anoitecer. Os metamorfos atacaram em formação de lobo, suas formas bestiais fluindo sobre as muralhas da fortaleza como uma maré escura. Os caçadores estavam preparados. Prata e fogo os encontraram, fazendo dezenas caírem. Mas não era suficiente. Não contra essa força. Kaelen liderava a investida, sua forma lupina maior que todas as outras, seu uivo ecoando acima do caos. Isadora observava da distância, seu coração em sua garganta, sentindo cada ferimento que ele recebia através do vínculo. Ele vai ficar bem, Rhiannon disse ao seu lado, segurando sua mão. Alfas não caem facilmente. Mas mesmo enquanto falava, algo aconteceu que fez o sangue de Isadora gelar. Através do vínculo, ela sentiu Kaelen tropeçar, sentiu dor aguda explodir através de seu lado. Uma lança de prata havia encontrado seu alvo, atravessando suas costelas. Não! Ela gritou, movendo-se antes de pensar. Rhiannon tentou segurá-la, mas Isadora já estava correndo, transformando-se em sua forma loba pela primeira vez em meses. A transformação doeu. Suas células ainda estavam fracas da exposição à prata, mas ela empurrou através da dor. Tinha que alcançar Kaelen. Tinha que salvá-lo. Ela encontrou-o no pátio central, cercado por caçadores, sangue encharcando seu pelo negro. Marcos estava lá, uma espada longa em sua mão, sorrindo triunfantemente. O grande Alfa cai finalmente. Ele zombou. Não tão invencível, afinal. Isadora não pensou, não planejou, apenas atacou. Ela golpeou Marcos de lado, suas presas encontrando seu ombro, rasgando através de carne e músculo. Ele gritou, derrubando-a, mas ela manteve sua mordida, balançando sua cabeça violentamente. Cadela! Ele rugiu, batendo nela com o punho de sua espada. Dor explodiu através de seu crânio, mas ela não soltou. E então Kaelen estava lá, transformado de volta ao humano, sua mão agarrando a garganta de Marcos. Você nunca, ele sibilou, tocará minha companheira novamente. Com um movimento, ele quebrou o pescoço de Marcos. O líder dos caçadores caiu, morto antes de atingir o chão, e com sua morte, a maré da batalha definitivamente mudou. Os caçadores remanescentes, vendo seu líder caído, começaram a fugir. A vitória veio com um custo. 30 guerreiros mortos, 60 feridos, mas os cativos foram libertados, todos eles, incluindo os sobreviventes do Vale Sombrio. Isadora trabalhou incansavelmente através da noite, curando feridos, confortando os moribundos. E através de tudo isso, sentia Kaelen através do vínculo, ferido, mas vivo, ajudando onde podia. Quando o amanhecer finalmente chegou, ela o encontrou sentado nas ruínas da fortaleza, observando o sol nascer sobre as montanhas. Acabou, ela disse, sentando-se ao seu lado. Acabou, ele concordou, puxando-a contra seu lado. E podemos finalmente ir para casa. Epílogo. Novo começo. 6 meses depois, o Vale Sombrio estava quase completamente reconstruído. As cabanas queimadas haviam sido substituídas. Novas famílias haviam se mudado para preencher os vazios deixados pelos mortos. A vida, como sempre, continuava. Isadora estava no salão de cura, organizando ervas, quando sentiu uma familiar torção em seu abdômen, não de dor, mas de algo mais, algo esperançoso. Ela colocou a mão sobre seu estômago, fechando os olhos, e estendeu seus sentidos. E lá, tão fraco que era quase imperceptível, estava uma segunda presença no vínculo. Kaelen, ela chamou, sua voz tremendo. Kaelen, ele estava lá em segundos, pânico em seus olhos. O que está errado? Nada está errado. Lágrimas corriam por seu rosto, mas dessa vez eram de alegria. Eu estou grávida. De novo, o mundo pareceu parar. Kaelen ficou completamente imóvel, como se tivesse medo de que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. Então, lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. Puro, desinibido, radiante, grávida. Ele repetiu, como se testando a palavra. Você tem certeza? Tenho.
Ela riu através das lágrimas. Eu posso sentir. Pequeno ainda, mas lá, ele a pegou e girou, rindo como ela nunca o havia ouvido rir antes. Quando finalmente a colocou no chão, ele caiu de joelhos, pressionando seu rosto contra seu abdômen. Olá, pequenino, ele sussurrou. Seu papai está aqui, e desta vez, eu juro, vou proteger você. Ambos. Isadora passou os dedos por seus cabelos, seu coração tão cheio que doía. Nós vamos proteger juntos, ela corrigiu. Porque não há nada que não possamos enfrentar, enquanto estivermos juntos. Ele olhou para ela, amor e adoração brilhando em seus olhos. Você ainda se lembra daquele dia na floresta? Quando eu disse que você era minha? Como eu poderia esquecer? Ela sorriu. Você estava nu e coberto de sangue de urso. Ele riu. Não meu melhor momento. Mas eu sabia mesmo então que você era especial, que você mudaria tudo. Você também mudou tudo para mim. Ela admitiu. Me deu propósito, família, amor, coisas que eu nem sabia que queria até tê-las. E agora? Ele perguntou. Ainda acha que o vínculo foi um erro? Isadora pensou em tudo o que haviam passado. O sofrimento, a perda, a dor. Mas também pensou nos momentos de alegria, nas noites passadas em seus braços, no amor que crescera entre eles apesar de tudo. Não, ela finalmente disse. Não foi um erro, foi destino. E eu não mudaria uma única coisa. Kellen se levantou, puxando-a para um beijo que foi terno e apaixonado ao mesmo tempo. E através do vínculo, ela sentiu sua promessa. Silenciosa, mas absoluta, ele a manteria segura, manteria seu filhote seguro. E não importa que tempestades viessem, eles enfrentariam juntos, porque essa era a força do vínculo de companheiros, não apenas conectando duas almas, mas forjando-as em algo mais forte, algo inabalável, algo eterno. Naquela noite, sob a lua cheia que testemunhava tudo, Isadora ficou nas muralhas do vale, observando seu povo, se reunir para a celebração noturna. Canções enchiam o ar, juntamente com risos e histórias. Kaelen apareceu ao seu lado, envolvendo seus braços ao redor de sua cintura, sua mão descansando possessivamente sobre seu abdômen, onde seu filhote crescia. Você está feliz? Ele perguntou suavemente. Isadora se inclinou nele, sentindo sua força, seu calor, seu amor inabalável. E pela primeira vez desde que tudo começou, desde aquele dia na floresta quando ela havia tentado fugir de seu destino, ela sentiu paz verdadeira. Sim, ela sussurrou. Eu estou feliz, finalmente, completamente feliz. E quando ele a virou para beijá-la sob a luz prateada da lua, Isadora soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não como uma curandeira fugindo de seu destino, não como uma alfa fêmea forçada a um vínculo não desejado, mas como Isadora Thornhart, companheira de Kaelen, futura mãe, e alfa fêmea do Vale Sombrio. Seu lar, sua família, seu amor, para sempre. Fim.